O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia hoje a primeira reunião, olha aí, Leandro, sob o comando do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Com o agravamento da alta do dólar e a subida no preço dos alimentos, a diretoria do Banco Central decidirá em quanto elevará a taxa de juros, a taxa básica, a taxa mínima de juros, que é a Selic. De acordo com a edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a taxa básica deve subir um ponto percentual nessa reunião. Isso quer dizer que ela vai passar de 12,25% de juros para 13,25% ao ano. Em dezembro, o Copom informou que elevaria os juros básicos em um ponto percentual nas reuniões de janeiro e de março. Amanhã, ao final do dia, o Copom anunciará a decisão. Leandro Ferreira, você é economista e você é professor. Quando houve a crise do subprime nos Estados Unidos, em 2008, aquela farra de emprestar dinheiro sem garantias ou com garantias, hipotecas podres, que levaram à quebra do sistema financeiro americano, o Fed, que é o Banco Federal Americano, resolveu reestimular a economia com a política de taxa zero de juros, para tentar estimular a economia. Isso gerou apenas especulação, porque as grandes empresas tomavam emprestado esse dinheiro a taxa zero e aplicavam nas suas próprias ações na Bolsa, só especulando. E hoje os Estados Unidos está com uma dívida de 36 trilhões de dólares, um déficit cada vez mais aprofundado e, portanto, é o reflexo de uma política fiscal e uma política monetária equivocada. Há alguma solução quando você tem déficits seguidos, a não ser elevar a taxa de juros para conter a inflação? Quais as consequências disso? Quero ouvi-lo não só do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista técnico como economista e professor. Bom, o Capês descreveu aqui esse processo de tomar dinheiro barato e recomprar ações, se chama buyback. É um processo que faz com que você aumente artificialmente o valor das suas empresas, né, fazendo a recompra de ações. Então, só que no Brasil acontece o contrário, Capês. As pessoas tomam dinheiro emprestado fora do país, né, e ao invés de recomprar ações de empresas brasileiras, né, que poderia até ter um impacto positivo na Bovespa, na Bolsa de Valores, elas vão lá e colocam no título da dívida pública, porque compensa você tomar crédito, digamos, a 10% e comprar título da dívida pública que vai te pagar 14%, 14,25% se for só baseado na Selic ao final desse ano que nós estamos vivendo aqui agora, né? Então, é uma contradição, porque no fundo, uma taxa de juros mais alta tira dinheiro das empresas, não só do caixa das empresas, porque elas ficam impedidas de tomar empréstimos para investir, mas também do valor das empresas na Bolsa de Valores, porque não compensa você ficar com uma ação na mão, né, enquanto o título da dívida pública está pagando muito mais, né? Mas o Capês colocou aqui uma questão bastante objetiva, que é como reduzir déficits, né? E eu tenho há muito tempo insistido aqui na Jovem Pan que o que importa não é o déficit em si, mas qual é o tamanho do déficit em relação à economia, porque aí você vai saber se aquela economia tem condição de honrar as dívidas que tem pela frente ou não, né? E no caso brasileiro, a única alternativa que nós temos é de fazer o PIB crescer. Nós precisamos que o país cresça, nós precisamos que a economia fique maior para que o déficit que nós temos hoje passe a ser proporcionalmente menor, o que não vai acontecer com uma taxa de juros tão elevada como a que nós temos hoje, né? E eu garanto para vocês que essa taxa de juros vai aumentar mais uma vez agora nesta reunião, né? Até porque a taxa de juros ajuda a atrair esse dinheiro de fora, né, para comprar título da dívida e as pessoas lucrarem com dinheiro de fora aqui, né, e isso ajuda a reduzir também o valor do dólar, né? Então nós temos uma coisa muito intrincada, tá difícil de resolver, né, mas isso não significa que nós estamos a caminho do buraco, como muitas vezes colocam.
Pelo contrário, só significa que vai levar mais tempo para a gente sair de uma situação difícil em que essa dívida precisa encolher diante do tamanho da economia que nós temos. Bom, é aquela questão. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Os socialistas têm uma visão, os liberais têm outra visão. Então, está aqui uma visão importante de um professor de economia. Emerson Tawil, imaginemos que você passe a chamar Emerson Brasil. Você virou o Brasil, você é um país. E você, Emerson, está com dívida. Você está gastando mais do que você ganha. Se você está com dívida, você gasta mais do que você ganha, você tem que pedir dinheiro emprestado. E quando você precisa pedir dinheiro emprestado, quem vai te vender o dinheiro, quem vai te emprestar o dinheiro, claro que vai cobrar juros mais elevados. Senão, quem é que empresta dinheiro para o governo? Aqueles que aplicam no mercado financeiro, compram letras do Tesouro, compram certificados de depósito bancário, enfim. Para isso, o governo precisa atrair esse investimento, ele vai subir os juros. É uma manobra, só baixa juros se você gastar menos. Ou será que este raciocínio está errado? São raciocínios, não estou dizendo que um está certo, o outro está errado, mas são visões que se antepõem. Pois é, acho que o governo deveria buscar um auxílio com a pessoa mais simples que nós temos dentro do Brasil, que às vezes consegue conviver com menos de um salário mínimo. Esse é o maior economista que nós temos. E muitas das vezes a gente percebe que a economia não é alavancada por qual razão? Porque a instabilidade dentro do mercado é muito grande. Quem hoje quer investir dentro do país? Né? Esse alto índice aí de variáveis, de tributos, o valor do déficit, e o Leandro havia dito na outra fala dele sobre o combustível, que no outro governo teve uma oscilação, teve sim oscilações, inclusive para menos. Baixaram-se os valores, algumas vezes baixaram-se sim, você sabe disso, mas é importante dizer também que o antigo governo deixou um superávit de 54 bilhões de reais, né? Deixou todas as estatais deram lucros, história, né? Notícia jamais vista em toda a história da política nacional. Né? Não é falar que o A ou B, para mim, significa que o governante que esteja lá, as coisas devem funcionar. Não importa se é o A, se é o B, pode ser o Lula, pode ser quem for. A gente quer que as coisas aconteçam nesse país. O mercado encontra uma variável de instabilidade já de longa data, em que não se tem o desejo de investir no país. Lógico, o Leandro domina a matéria, é economista de cátedra, inclusive, mas é no bolso que a gente sente. E o que o Capesso falou aqui é a mais pura verdade. A conta não fecha. Se você gasta mais do que você recebe, você vai quebrar. O Leandro é otimista de falar que, olha, isso aí vai demorar ainda. Faço votos que ele esteja sendo verdadeiro e que isso realmente demore. Prefiro mais ainda que isso não aconteça conosco, porque não dá para brincar. Taxa em cima de taxa, o povo já não aguenta mais. Né? É preciso estancar essa sangria do dinheiro escoando, né? E a dívida aumentando e só no bolso do povo. Agora, Sérgio Zagarino, nós estamos falando de 6 bilhões de reais de prejuízo das estatais, 16 bi de lei Rouanet, 50 bi para esse Congresso Nacional mandar para essas emendas sem nenhuma transparência. Então tem como cortar gastos. E você deixou de citar os 5 bilhões de reais que são gastos com salários acima do teto do funcionalismo público, que hoje é de 44 mil reais. Se nós pararmos de gastar acima dos 44 mil reais, a gente economizaria 5 bilhões. Dá para cortar gastos. Nós temos o poder judiciário mais caro do mundo e ineficaz. Não mais ineficaz do mundo, mas a ineficácia dele perto do gasto é ridícula. Nós temos um poder legislativo que está entre os 2 mais caros do mundo. E o nosso poder executivo, que é o presidente, os governadores, eles vivem achando que é uma vida de luxo. Dá para cortar na carne. É o que você falou. Você está gastando muito, você começa a chegar em casa e fala para sua esposa, para o seu companheiro, não importa para quem for, para as pessoas que moram ali, começa a pagar mais aqui a luz, tá achando que você é sócio da empresa aqui de concessionária de energia? Não é isso que você fala em casa? Por que o governo não faz esse exemplo? Por que o governo só fica pensando em eu vou continuar gastando, que isso é investimento futuro? Investimento para quê, meu amigo? Tá doendo no bolso do brasileiro. Rodolfo Maris. Capês, eu tô escutando os meus amigos falarem aqui, tô tentando catar toda essa celeuma que tá acontecendo nessa mesa para tecer meus comentários, mas parece que de 2 anos para cá o Brasil desandou. Parece que é essa a visão da direita. E para a esquerda tá tudo bem, estamos indo bem. E não é bem assim. O Brasil tá dessa forma faz muito tempo. O que difere é como os governantes vão, de fato, administrar isso. Bolsonaro administrou de um jeito, o Lula está administrando do outro. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque, no fim das contas, o Brasil está assim faz muito tempo. Não é de hoje.
E ficar colocando a culpa, a gente fala muito saudosista. Ah, a culpa foi da Dilma lá atrás. Ah, como o Bolsonaro era melhor. Cara, não é dessa forma que funciona a política. A gente tem que colocar os pés no chão na hora de votar e falar assim, em quem eu vou votar? Quem são as pessoas que eu estou colocando no comando do país? Quem são os parlamentares? Os deputados estadual, o deputado federal, os vereadores, o presidente da República? Porque depois não adianta reclamar. Tá subindo o valor do diesel, porque tá subindo, a inflação tá lá em cima, tá no mundo inteiro. Tem que acompanhar o crescimento. Não tem como a gente congelar uma data. Como fez, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que ficou durante 4 anos sem subir a tarifa aqui. Não subiu a tarifa, mas aumentou outro tipo de imposto que era para compensar. Aí as pessoas falam, ah, mas aumentou o imposto. Gente, não é assim que funciona no Brasil. Realmente não é assim que funciona no Brasil. Acho que as pessoas têm que parar um pouco para pensar, refletir, não só ficar criticando o governo, toda hora criticando o governo. Criticar não traz solução. Tem que trazer uma solução. E a solução é, na hora de você votar, você tem que entender se essa pessoa que você está colocando lá está só fazendo promessas ou entende de política. Porque o último crivo disso tudo é o presidente da República. Antes do presidente da República, veio uma série de pessoas que estão fazendo isso. Estão aumentando o combustível, estão mexendo na economia. E o Galípolo nem teve a oportunidade de começar ainda, eu já vejo muita gente o criticando. Gente, não vai parar, os juros não vai cair de 6% para 3% do dia para a noite. Não é assim que funciona. Então, antes de criticar, eu acho que a gente precisa colocar a mão na consciência na hora de votar e escolher quem de fato vai representar a gente lá na frente. Muito bem. Só lembrando que o Brasil está com uma dívida pública de 7,2 trilhões de reais, um déficit fiscal de quase 300 bilhões e, ao final do governo Bolsonaro, tinha terminado com superávit. Os dados são importantes. Os dados são importantes. Mas vocês vão continuar debatendo? Rapidamente sobre o seu comentário. Eu acho essa informação sensacional, principalmente para mim, porque eu não sou o dono da razão. Então, quando você traz uma informação dessa, é ótimo. Mas eu queria que o debate fosse mais democrático e a gente não ficasse só apontando, mas trouxesse solução ou esperança para quem está nos assistindo. Porque fica um debate toda hora batendo. Eu não acho que essa é a narrativa que a gente tem que ter aqui. Muito bem. Lembrando que aqui a gente não bate, a gente debate. Agora, cada um tem... Obrigado, Cabeça. Olha o tamanho da criança Cabeça, também. Muito obrigado. Não, obrigado, mestre. Eu retiro o que eu falei aqui. A gente debate. É isso aí.